como que foi tua experiência, né? Você já descreveu um pouco, mas como que foi tua experiência, assim, depois que você pisou na China, em Guangzhou, você foi, por exemplo, para a área mais tecnológica de Guangzhou, que é o centro comercial, né, onde tem prédios muito altos, né, tem a torre de Cantão. E eu lembro que provavelmente você teve uma experiência parecida com a que eu tive lá atrás, em março de 2011, foi quando eu cheguei na China, que eu no caso, na minha época, eu cheguei em Xangai, tinha chegado no aeroporto, desci do avião, conhecia nada sobre China e peguei um táxi e fui em direção ao meu hotel. Andei mais de 1 hora de táxi para chegar no hotel, de tão grande que é a cidade de Xangai, né? Guangzhou também é uma cidade enorme. E aí eu fiquei surpreso, assim, superou talvez em 100 vezes a minha expectativa, porque na época a gente não tinha muita informação na internet, né? Eu também, a gente não tinha muita coisa, não existia canais de YouTube falando sobre China, imagens, a grande mídia falava praticamente zero sobre China, então foi muito diferente o que eu vi aqui em relação ao que eu esperava. Você já veio em 2019 a primeira vez, né? Já foi mais recente, mas mesmo assim, se você recebe só informação da grande mídia, ou mesmo se você pegar as redes sociais, YouTube, né, essas mídias alternativas, não existe tanta informação sobre China. Então eu não sei o que exatamente você sabia sobre China em relação à modernidade, né, a prédios, a tecnologia, como que foi, né, a reação que você teve quando você chegou na cidade de Guangzhou e começou a andar por esses centros comerciais aqui na cidade? Olha, Yuri, eu fiquei surpreendido positivamente muito assim, com o avanço tecnológico e o status e a pujança financeira da China. A minha primeira reação foi: caramba, que é isso? Parece muito mais. Eu já havia visitado a Ásia, eu já conhecia Tailândia e Bangkok, que é uma cidade grande, né, da Ásia, e a minha impressão é que eu iria ver uma Ásia mais pobre na China, uma Ásia menos desenvolvida na China. E foi exatamente o contrário que eu vi em Guangzhou. Para mim era Guangzhou, né? Até eu aprender a falar Guangzhou com vocês. Assim, o que eu já tinha conhecimento era do time de futebol, né? Que o Evergrande tinha. Eu acho que na época tinha os jogadores os jogadores, o Robinho, o Filipão, enfim, tinha algumas estrelas brasileiras que jogavam aí. Então eu já fazia alguma ideia do nome da cidade, por assim dizer, por conta de futebol. Depois, por sua causa, antes, às vésperas da viagem, dei uma estudada na cidade, mas assim, não esperava ver um metrô tão eficiente, tão bem cuidado. Experiência passada minha profissional, trabalhei numa empresa que a gente fez um consórcio com uma empresa chinesa, então eu participei de algumas reuniões com esses engenheiros chineses e eu tive uma má impressão. Foi engraçado, vocês estavam com uma dentista aí, né? Porque eu tive uma má impressão justamente da saúde bucal dos caras. Eles vestiam muito mal, tomavam chá exageradamente, fumavam em recinto fechado. E eu não vi esse tipo de coisa em Guangzhou. Eu vi a galera bem cuidada, saúde bucal muito melhor do que dessas pessoas dessa reunião. Talvez mostre um sinal do progresso da China, talvez não, enfim. Mas eu fiquei muito surpreendido, sim, com Guangzhou, assim, eu tinha ido nos Estados Unidos no mesmo ano, pouco antes, e falei com amigos após a viagem da China, falei, gente, os Estados Unidos está para trás, cara. A China passou e está voando baixo. A quantidade de Teslas que eu vi andando na rua na China, a quantidade de bolsa de Louis Vuitton e Gucci que a mulherada anda, pelo menos no centro comercial. Talvez a gente se hospedou numa área mais nobre, né, Yuri? E, enfim, não, mas Louis Vuitton lá é básico.
É básico, né? É básico. Quem não tem Louis Vuitton sou eu, mas é básico. E assim, essas coisas me surpreenderam na China. Assim, eu senti a turma muito bem vestida. Pode ser que eu estava numa região da cidade hospedado, numa região mais rica. Eu creio que sim. Eu creio que na época o Yuri falou: Ó, Fernando, vou colocar vocês num bairro bacana. Como é que chamava o bairro que a gente ficou, Yuri? Jiujianyutao. É o centro comercial de Guangzhou. É um bairro, é o centro comercial, né? Então ali estão os escritórios das principais empresas, geralmente os consulados, né? Geralmente os consulados estão também localizados aqui. É uma região muito grande. É como se fosse o miolo de um distrito que chama Tianhe. Tianhe é o distrito e Jiujianyutao é o subdistrito dessa área, né? Uma região de fato muito boa. Tem muitos restaurantes estrangeiros, muitos hotéis. Sim, eu fiz questão muito de aproveitar a culinária local, né? Uma vez que a gente estava na China, a gente tinha, eu me sentia na obrigação de tentar comer como um local aí. E eu particularmente gosto de comida apimentada, gosto de comida asiática, então eu me esbaldei. Isso eu achei muito bom ainda. Achei que só a cervejinha dos chineses podia ser um pouco mais gelada. E, Isso é verdade. enfim, o Mas sistema melhoraram de muito metrô. durante todo esse tempo. Né? Ainda bem. O sistema de metrô de Guangzhou é fantástico. É surpreendente. É surpreendente também a organização no horário de pico. As pessoas esperam no cantinho e dão espaço para a turma sair do metrô. Eu fiquei surpreendido. Eu achei que a minha impressão da China foi que a China está mais próxima do Japão e da sua tecnologia, disciplina e organização do que da Tailândia e aquela confusão que eu tinha visto lá na Tailândia, sabe? Então, assim, foi fantástico. Foi uma experiência riquíssima. Eu morro de vontade de ir.